A palavra de Deus é fonte de bênção, de alimentação espiritual, de consolo e direção para a nossa vida e para corrigir adequadamente a nossa caminhada. Então, hoje eu queria conversar com vocês e refletir sobre um tema muito importante. Vamos hoje pensar sobre que dureza pode cristão sem igreja? É isso mesmo, a gente sabe que vivemos no mundo contemporâneo, num mundo onde a gente pode, assim, talvez descrever como o triunfo do indivíduo, né? Esse individualismo acentuado que tem lugar na nossa sociedade, especialmente naquilo que a gente chama de nosso mundo ocidental. A pergunta é, será que tanta liberdade tem sido mal utilizada para as pessoas viverem afastadas da comunidade, aprenderem a se relacionar umas com as outras? Então, que história é essa? Eu tenho ouvido falar de muitas pessoas que dizem, olha, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu aprecio a Bíblia, eu até fico bastante feliz em ouvir cânticos e hinos e mensagens, mas esse negócio da gente estar junto com os outros é difícil, então é melhor ser cristão, mas sem igreja. Mas será que é isso mesmo? Então eu convido você a prestar atenção nessa mensagem, nessa reflexão que vai tratar desse assunto, né? Que dureza pode cristão sem igreja? Então vamos ler 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, do versículo 1 até o verso 10. E a Bíblia diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos em seu favor. Procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Uau, que palavra extraordinária do apóstolo Paulo aqui em 1 Tessalonicenses. Para a gente entender o que está acontecendo nessa carta, é importante lembrar com clareza o que acontece na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Você vai se lembrar, o apóstolo Paulo, conforme o registro do livro de Atos, ele faz 3 grandes viagens missionárias na sua vida entre os anos 46 e o ano 57. Quando Paulo faz a segunda viagem missionária, que começa aí no final do ano
49, vai chegar até o ano 52, nós vemos que Paulo está na região, né, da chamada área da Ásia Menor, e ele então recebe a direção de Deus para ir para a Macedônia. Macedônia é a parte norte da Grécia. E então ele desembarca na localidade chamada Neápolis. Ele tinha saído de Troade e foi para Neápolis, local hoje conhecido como Kavala, e pega uma estrada romana muito conhecida ali, que era a famosa Via Egnátia. Até hoje é possível a gente ver ali o que sobrou dessa antiga estrada por onde Paulo passa. E então ele vai no seu caminho passar por Anfípolis, Apolônia, e chegar à cidade de Filipos, conforme o registro que encontramos em Atos capítulo 16. E Paulo prossegue para chegar à famosa Tessalônica, que aliás até hoje é uma cidade importante, a cidade mais importante da parte norte da Grécia. E ali em Tessalônica ele tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. E ele começa anunciando isso na sinagoga, ali, né, para aqueles judeus que aguardavam a vinda do Messias. E então alguns ali recebem a fé, outros acabam questionando. Há todo um tumulto, uma confusão ali na casa de um indivíduo chamado Jason, conforme o relato de Atos 17, e depois Paulo vai prosseguir a viagem para depois chegar às cidades de Bereia, a cidade de Atenas e a cidade de Corinto, trazendo o evangelho pela primeira vez às terras europeias e ao território propriamente da Grécia Antiga. E aqui o que acontece? Quando Paulo deixa Tessalônica, não demora muito tempo, quando ele está ali em Corinto, ele vai escrever para essa comunidade que está em Tessalônica. E o que a gente observa é que tem uma igreja, né? Você viu logo no começo, logo no início, você pode observar, né, o que o texto diz, Paulo e Silvano. Silvano é o nome que também se dava ao Silas, que é o mesmo nome, é um nome mais romano e o outro mais semítico. Então Paulo, Silvano e Timóteo, Silas e Timóteo, que são companheiros e discípulos de Paulo, escrevendo a igreja dos Tessalonicenses. Então veja bem, observe que se você olhar para o cristianismo primitivo, era uma situação muito difícil, porque existe uma intolerância da parte do Estado romano. A fé cristã que nasce, ela não tem permissão legal de funcionamento. O fato de você dizer que Jesus é o Senhor, e particularmente porque Jesus tinha sido executado pelo próprio Estado romano, e qualquer indivíduo que de alguma maneira fosse chamado de rei, que é o caso do sentido da palavra Messias, poderia ter um sentido de algum tipo de ameaça política contra o domínio romano. Então, para ser cristão, especialmente nesse começo, estamos falando aqui no começo dos anos 50, carta aos Tessalonicenses, alguns até chegam a sugerir que talvez tenha sido a primeira carta de Paulo, enquanto outros entendem que é Gálatas. Na verdade, há uma discussão aí sobre isso. E a carta é enviada à igreja, mas se a gente for pensar bem, parece que faria mais sentido naquele tempo, com perseguição, com intolerância, com dificuldade de ser, vamos assim dizer, bem compreendido, tanto da parte da comunidade judaica que era resistente a essa nova mensagem, como da parte dos pagãos que não entendiam por que alguém ia seguir uma espécie de líder espiritual que está ligado a Jerusalém, ao povo judeu que é tão diferente, e por parte do governo romano. Então o que a gente imaginaria? Que a melhor maneira de ser cristão no primeiro século era ser cristão sozinho.
é ser cristão isolado, é ser cristão de maneira oculta, em silêncio. Mas, de maneira nenhuma, em nenhum lugar, o Novo Testamento abre uma possibilidade de alguém ser cristão apenas no nível individual. O chamado de Deus para que nós recebamos a fé em Cristo, por definição, implica numa associação com aqueles que fazem parte da família da fé. Por isso que a gente vai ver, né, as cartas enviadas, se você for ver Filipenses, Colossenses, Efésios, Romanos, Coríntios, Gálatas, tudo isso sempre é uma comunidade. Então, logo no comecinho, logo no começo dessa carta, no começo dessa história de fé, a carta é enviada à igreja dos Tessalonicenses. E o que é igreja? É claro que a gente pensa, igreja, nossa, eu estive no lugar, eu vi uma igreja muito bonita, com um templo maravilhoso, né, com uma construção arquitetônica extremamente agradável. É claro que igreja, no sentido bíblico, não é o prédio, não é uma espécie de edifício onde a presença de Deus está ali de modo diferenciado. É claro que a igreja não é simplesmente uma instituição, um CNPJ. É claro que a igreja não representa simplesmente uma espécie daquilo que a gente poderia comparar com um clube, né? Um ambiente onde as pessoas simplesmente se encontram. Não. A igreja envolve essas pessoas que estão irmanadas pela mesma fé, que têm uma relação de fraternidade tão especial que elas fazem parte daquilo que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Corpo de Cristo que envolve toda a comunidade da fé de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os povos, mas ao mesmo tempo essa igreja se manifesta concretamente nessa relação de comunhão, de fraternidade, que se dá no contexto da igreja local, dos Tessalonicenses, dos Colossenses, dos Gálatas, dos Efésios, dos Romanos. Ou seja, que dureza! Pode um cristão ser cristão sem igreja? No Novo Testamento isso não é possível. Olhando mais com atenção para o texto, a gente vai ver os desdobramentos disso, né? Porque preste atenção, até quando você fala de algumas coisas muito básicas, você pensa assim, puxa, quem é cristão, recebeu a Cristo, precisa ser batizado. A pergunta é, quem vai batizar? Claro que não pode ser a pessoa que batiza a si mesma. Então ele é batizado por outra pessoa. E essa pessoa que faz esse batismo, que pessoa é essa? Essa pessoa é reconhecida por algum grupo? Essa pessoa faz parte de uma comunidade que está sintonizada com a palavra divina? Como é que funciona? Então, até para alguém ser batizado, até para alguém tomar a ceia do Senhor. Como é que você toma uma ceia do Senhor sozinho e isolado? A ceia é comer junto, comer e beber em nome de Jesus com os irmãos da fé. Então você vai ver, não só aqui em Tessalonicenses, como a linguagem aqui é uma linguagem sempre plural. E até para a gente fazer talvez a oração mais significativa da fé cristã, que todo mundo conhece e é através dos séculos a mais recitada, nós dizemos Pai nosso que estás no céu. Ninguém vai dizer Pai meu que está no céu. Então essa relação ela é muito nítida. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve, ele não escreve do ponto de vista de um isolamento, de uma particularidade. Até a carta é mandada por Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. E ele começa então dando a saudação, né, esse cumprimento aí que invoca a bênção divina, dizendo graça e paz. As palavras mais valiosas da fé cristã do primeiro século, né, a graça de Deus, charis, que traduz hesed, né, é Irene, que traduz shalom, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, invocando a bênção sobre eles. Então veja que essa graça e paz é a
vocês, é o povo de Deus reunido. Igreja é organismo, igreja é comunidade, igreja é gente numa relação de sintonia que mostra pra gente que é tão importante amar Deus acima de tudo, Deus de maneira plena e ao próximo como a si mesmo, na sintonia com a vontade de Deus. E olhando para o texto, é muito bonito o que Paulo vai dizer. Onde é que está essa sintonia de relação com a comunidade da fé? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha que coisa. A igreja, ela está como uma comunidade que tem uma relação de sintonia, não somente, entre as pessoas da fé, mas com todos os cristãos. Paulo está distante, Paulo está escrevendo, certamente escrevendo a partir de Corinto, e mandando essa carta, ele está dizendo, olha, nós não deixamos de orar por vocês. Imagina que coisa é essa? As diversas comunidades cristãs do mundo todo orando umas pelas outras. Se a gente pensa de maneira só individual, você nunca teve a tentação de, na hora de orar, orar só por si mesmo? Orar só pelos seus problemas, pelo seu ambiente limitado e particularizado? Pois é, você já imaginou que hoje, enquanto a gente está no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Colômbia, no Paraguai, na África, em Angola, Moçambique, em Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido, China, Japão, Austrália, vários lugares do mundo, Você imagina que todo domingo ou toda semana tem milhões de cristãos, de servos de Deus entrando em sintonia com Deus, em oração e orando uns pelos outros. Você imaginou? Um crente da Coreia está orando pelo Brasil, o cristão do Brasil orando pela Suécia, o servo do Senhor na França orando pelo Canadá. Que coisa! A gente perde essa dimensão dessa relação extraordinária das comunidades da fé. Agora eu pergunto, será que é possível ter essa sintonia se a gente viver no isolamento, refém da nossa visão particular? Não é o caso, isso não vai funcionar direito. Mas Paulo continua. E o que ele vai dizer? Do que é que eles têm aí lembrado diante de Deus? Olha que coisa especial. Ele fala dos tessalonicenses que tinham um trabalho que resulta da fé, um esforço motivado pelo amor e a perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. Se você quer resumir os 27 livros do Novo Testamento, a mensagem que envolve aquilo que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos 3 palavrinhas especiais: fé, amor e esperança. Isso é o menor resumo possível e mais emblemático da mensagem neotestamentária. E olha que essas 3 palavras estão aqui, mas elas estão no contexto dessa realidade plural do corpo de Cristo. Então ele lembra do quê? Do trabalho que resulta da fé. Agora vamos pensar direitinho. Pessoal, eu posso fazer alguma atividade de maneira individual. É claro, eu posso orar, fechar a porta do meu quarto, fazer minha devocional, posso cantar diante de Deus, eu posso fazer a minha oração, mas quando eu vou executar qualquer coisa para o benefício do reino, é muito diferente quando a gente faz sozinho ou quando faz junto com outras pessoas. Se o povo de Deus amadurece, consegue vencer as suas limitações particulares e pessoais e começa a atuar junto, essa pequena igreja de Tessalônica,
que nasceu há pouco tempo, em um momento difícil. Olha o que Paulo está agradecendo, que eles têm um trabalho que resulta da fé. Então a fé, que é verdadeira, ela produz um trabalho da comunidade pelo reino de Deus. Um esforço motivado pelo amor, que quando a gente ama, a gente faz alguma coisa naquela direção. E ele diz a perseverança que vem da esperança, né? Ou seja, quando a gente tem esperança, a gente prossegue com persistência. Então você vê que essas coisas só são possíveis e elas frutificam no reino de Deus quando a gente está exercendo esses elementos fundamentais no contexto da igreja de Deus. E Tessalonicenses vai prosseguir nos ensinando. Ele diz: sabemos, irmãos amados, que Deus ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Ou seja, este evangelho, olha que coisa impressionante, Paulo vai dizer que ele não é uma coisa de perspectiva puramente natural, que é isso que eu percebo. Algumas pessoas, quando perdem o coração pela igreja, quando se deixam vencer pelas suas mágoas, pelas suas feridas ou pelas suas particularidades e talvez colocam assim a si mesmos acima da importância da comunidade, eles passam a enxergar a igreja do ponto de vista meramente natural. Ah, não, isso aqui é um grupo, é uma instituição, é uma coisa como qualquer outra, é apenas uma espécie de ONG. Mas segundo o ensino bíblico, a igreja de Cristo está atuando, está funcionando debaixo dessa direção do Espírito Santo que age com poder. Inclusive é interessante, 1 Coríntios, quando vai falar de ações milagrosas de Deus, o texto lá, por exemplo, 1 Coríntios 14, fala que isso ocorre quando eles se reúnem. É diferente nós estarmos como comunidade da fé, reunidos em nome de Jesus e atuando com dons variados que são dados pelo Espírito Santo para a bênção de todo mundo. Ou seja, Deus se alegra e Deus age com poder quando estamos irmanados nessa sintonia tão especial. Isso quer dizer que, no fundo, nós não temos direito de colocar a nossa particularidade à frente, em primeiro lugar, em relação àquilo que Deus está fazendo e agindo pelo seu Espírito com poder na comunidade da fé. E é tão interessante, eu acho, uma das coisas que eu acho mais bonitas no reino de Deus é exatamente essa coisa especial de pessoas diferentes dentro da comunidade que abençoam umas às outras exercendo dons espirituais diferentes. É tão especial, por alguém tem um coração missionário, quer servir a Deus para fazer uma obra especial. Como é que vai fazer isso sozinho? Chega alguém que Deus toca no coração e essa pessoa provê os recursos. Essa pessoa que provê os recursos não tem condição de ir, mas tem condição de puxar a corda e ser caminho de bênção. Uma pessoa está numa situação difícil, de enfermidade complicada. Muitas vezes Deus usa uma pessoa com oração e aquela pessoa é curada de maneira milagrosa. Às vezes a pessoa nem é curada de maneira milagrosa, mas os irmãos se mobilizam para fazer diferença. Então você percebe, esse poder do Espírito nos leva a uma dimensão, peraí, que igreja do ponto de vista bíblico do Novo Testamento não é simplesmente uma mera organização. Nós estamos lidando com algo especial, com algo que tem a ver com o poder de Deus. Por isso é tão importante estar em sintonia. Eu acho especial Paulo celebrando e comemorando o que Deus fez na vida dos Tessalonicenses. E Paulo vai continuar com seu ensinamento precioso sobre a Igreja de Cristo. E sabe o que eu fico muito impressionado? É assim, a gente tem que ser realista, estamos falando
num momento que tem a ver com o Império Romano. Essas pessoas do contexto tessalonicense, do mundo greco-romano, é certo que nós temos alguns aqui que vêm do contexto judaico, pessoas que estavam próximas dessa realidade, mas muitos vêm desse mundo gentílico pagão. Você imagina o que essas pessoas entenderem tudo isso e entrarem em sintonia para viverem juntas nessa fé em Cristo? Que desafio extraordinário e que coisa bonita. E olha como é importante estar integrado numa comunidade de fé que está em sintonia com a palavra de Deus e que se torna uma comunidade saudável e significativa para a nossa vida. Dá uma olhada assim quando a gente prossegue no verso 6, e Paulo diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha que coisa especial. O que Paulo está dizendo? Vocês, tessalonicenses, vocês se tornaram nossos imitadores de Cristo Jesus. Então, o que a gente observa do que é uma igreja? Uma igreja é essa comunidade de fé irmanada em torno da pessoa de Jesus, é essa comunidade onde nós vemos esse agir do Espírito Santo, que deve ser marcada por essa realidade que está em ação, né, marcada por fé, esperança e amor. Mas chama a atenção que o texto vai dizer que eles se tornaram imitadores de Paulo e dos outros cristãos amadurecidos aqui e do Senhor, porque eles tinham recebido a palavra com alegria que veio do Espírito Santo. Então, igreja é uma comunidade de crescimento. Se você ficar simplesmente isolado, parado e afastado, sejam quais as razões que você queira apresentar, o seu crescimento será limitado. Acho que uma das coisas mais sábias que eu já ouvi é que Deus tirou o povo de Israel para levá-los para a terra prometida e não os levou de maneira imediata, mas os fez passar por desafios juntos no deserto para que eles aprendessem a andar juntos, para que eles se tornassem um povo de verdade. Então os tessalonicenses vão enfrentar desafios, dificuldades, mas Paulo diz: eu estou feliz porque vocês estão aprendendo conosco, vocês estão se tornando imitadores. E isso é interessante porque Jesus, quando nos ensinou a caminhar na palavra de Deus, ele não nos ensinou como um professor comum. Não foram aulas de coisas complicadas e ideias difíceis de entender. Jesus, na verdade, não teve alunos, ele teve discípulos. E discípulos são seguidores, que têm o desejo de ser como o seu Senhor. E aqui Paulo está dizendo isso. Os tessalonicenses, eles cresceram num discipulado, num ambiente de aprendizado. Então, como é que você vai aprender mais da Bíblia e de maneira correta, de maneira saudável, se você não tiver bom professor? Como é que você vai caminhar se você não puder contar com a ajuda dos outros? E é interessante porque a graça de Deus, ela se manifesta, como diz a Bíblia, de maneira multiforme. Então a gente pode muito bem, claro que em toda a comunidade, em toda a igreja vai ter gente complicada, gente difícil, e a gente chegando lá tem mais um, né, para complicar o cenário. A gente sempre vai enfrentar desafio. No grupo de Jesus já tinha o Judas Iscariotes. A gente vê as falhas dos discípulos apresentadas, mas a pergunta é: como é que a gente vai melhorar simplesmente nessa postura de se isolar? Não chegamos a lugar nenhum assim. Então a gente tem que amadurecer no sentido de andar com a comunidade da fé, e se alguém ali não está andando da maneira melhor, a gente ora pela pessoa, tenta ajudar a pessoa, e a pessoa é responsável pela sua caminhada.
É verdade que às vezes a comunidade pode se perverter, pode entrar num caminho complicado, a Bíblia até diz que existem, né, vários ambientes onde acontece o que é chamado de apostasia. A gente vê mesmo não só Paulo como João falando de determinados grupos que perderam o caminho. A gente sabe que existem situações limites do ponto de vista doutrinário e ético. Mas se não é este o caso, nós precisamos crescer e amadurecer juntos. E por isso a igreja é uma comunidade de ensino, de aprendizado, e de aprendizado que nos leva a imitar os melhores bons exemplos que nós temos no contexto da comunidade da fé. Qualquer lugar que você for, você vai ter uma diversidade de pessoas. Você escolhe. Se você for, por exemplo, aprender a jogar futebol numa escolinha de futebol, quem é que você vai imitar? Alguém que de fato, né, tem, como se diz, o fino trato com a bola, ou um indivíduo assim que, como a gente diz, é perna de pau, né, que a coisa ali não funciona direito. Então é interessante a gente ver que eles são imitadores, né? E esse caminho de imitar ao apóstolo Paulo, aos cristãos maduros e o próprio Senhor se dá por uma disposição adequada no coração, porque eles, né, essa palavra divina que chegou a eles, né, veio do Espírito Santo, eles receberam com alegria. E olha que bonito, esses tessalonicenses que anteriormente pouca coisa sabiam, não tinham conhecimento, eles se tornaram, veja só, modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Você já viu isso? Eu acho tão bonito e especial. Já vi gente que assim era tão simples, estava até afastado de Deus, nem conhecia nada, e com esse trabalho de crescimento e aprendizado, a pessoa acaba se tornando uma fonte de luz para tantas pessoas. Quando alguém, por exemplo, sai de um caminho torto, se afasta de uma jornada indevida, essa pessoa, né, agora melhorada e crescida na fé, ela chama atenção e tanta gente começa a imitar aquela caminhada. Então veja que diferença faz sair do isolamento para esse santo agrupamento que leva ao bom desenvolvimento. Mas Paulo vai prosseguir ensinando e ele vai dizer para a gente o seguinte: porque, verso 8, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa comunidade, que é a comunidade da realidade que envolve fé, amor e esperança, essa comunidade que está junto, enfrentando dificuldades, onde os dons do Espírito estão atuando, essa comunidade que deve ser uma comunidade de crescimento, desenvolvimento, também é uma comunidade de propagação da mensagem de Deus, é uma comunidade evangelística e missionária. E aqui a gente vê isso, como Paulo está celebrando essa realidade. Olha, a partir de vocês, a mensagem se propagou, ela foi divulgada por toda parte, né? É tão especial o texto, né, que diz, olha, propagou-se a mensagem na Macedônia e na Caia, ou seja, na parte norte e na parte sul do território da Grécia Antiga. Por toda parte é conhecida a fé que vocês têm em Deus. Nós nem precisamos dizer nada, porque vocês, né, olha só como é que o texto diz, né, vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir o Deus vivo. Então, olha que coisa especial. Às vezes as pessoas perguntam, o que a gente faz para cumprir a vontade de Deus como igreja? Tem gente que acha, por exemplo, que a nossa principal missão é ficar defendendo Deus
e a comunidade da fé com unhas e dentes. É como se a gente fosse chamado para ser advogados do Evangelho. Outras pessoas até nos chamam para a gente assim, quase que entrar numa militância religiosa, que nós somos chamados para guerrear, são soldados, a gente até mesmo tem palavras ásperas voltadas contra todo mundo. É interessante que você não vê isso no Evangelho. Você não vê um chamado nem para a gente ser juiz, nem para a gente ser advogado, nem para a gente ser soldado. O que envolve o nosso chamado? O nosso chamado envolve ser testemunha de Jesus. A gente está aqui para fazer duas coisas muito básicas. Uma para dizer, olha, quer saber o que foi feito na minha vida? Sabe como é que eu era? E olha o que aconteceu comigo. Então deixa eu contar a boa notícia da minha vida. E a gente é chamado para apresentar essa mensagem de que o homem sem Deus não vai a lugar algum, que nós somos frágeis, limitados e pecadores e que Deus em Cristo Jesus morreu por nós para o perdão dos pecados e para nos conduzir a uma vida de plenitude diante de Deus, fazendo diferença na proclamação dessa verdade, vivendo uma vida cujo foco envolve amar a Deus e amar o próximo. Então, o que Paulo celebra é que, através dos Tessalonicenses, que anteriormente viviam ligados aos ídolos vazios, agora eles servem ao Deus vivo, e que, a partir deles, a mensagem é proclamada. Você já imaginou? Quando você pensa na sua relação com a igreja, só do seu ponto de vista pessoal, individual, uma coisa que agrada a você ou que desagrada, e tem essa visão limitada, a gente perde a dimensão de que o objetivo desses seguidores de Jesus é anunciar a mensagem. Muitas comunidades cristãs no mundo estão, infelizmente, mais preocupadas com o bem-estar das pessoas da comunidade do que com a urgência e a necessidade da missão. E eu acho tão bonito que numa igreja tão nova, saindo de um ambiente assim que eu diria aparentemente pouco promissor, o apóstolo Paulo está celebrando como, e olha, como a mensagem estava sendo divulgada. E vou falar para vocês, naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha meios de divulgação, não tinha rádio, televisão, não tinha nada disso. A mensagem ela andava tipo a pé, né, de lugar para lugar. Quer dizer, um cristão que conheceu aqui, viajou para lá e falou, rapaz, você não imagina o que eu vi lá em Tessalônica. Eu fui na reunião do pessoal, que coisa bonita, que coisa extraordinária. Paulo acabou de chegar, está há pouco tempo na Acaia, lá em Corinto, e ele já está ouvindo de lá as coisas boas que acontecem em Tessalônica. Que coisa especial. A Igreja de Cristo não existe em função de si mesma. Não é para a igreja se sentir orgulhosa, não é para ela achar, olha, nós somos o pessoal mais legal da região, olha, nós somos gente boa aqui, essa turma que está em nossa volta aí, eles não sabem de nada sobre Deus. Ela não existe com essa função de autopromoção, ela existe em função dessa realidade da necessidade da divulgação da fé, através dos testemunhos das pessoas, através da proclamação do evangelho límpido, puro e gracioso de Cristo, com essa divulgação de boas novas, com esse espírito cheio de alegria, satisfação e felicidade que vem da fé. Está vendo como a coisa ela tem uma outra dimensão? Eu acho interessante em Atos que as pessoas ficavam empolgadas com os novos na fé e eles tinham, né, o desejo de se ajuntar, de se reunir com a comunidade por causa daquilo que eles estavam vendo. Igreja, o centro da sua caminhada envolve testemunhar de Jesus, aprender, ser como Jesus, testemunhar de Jesus e mostrar para todo mundo o que significa esse evangelho. Então é especial. E olhem só que coisa interessante. Caminhando aqui para o final desse trecho bíblico tão especial, tão bonito de 1 Tessalonicenses, olha só como é que esse trecho vai terminar aqui
no capítulo 1, né? Eu estou tão animado aqui que eu nem consigo mais achar o livro aqui, a coisa é muito legal, sabe? Especial demais. Olha lá o que diz o verso 10. Quando fala, né, que eles estavam agora mudados para servir o Deus vivo e verdadeiro, e atenção, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou seja, a realidade da igreja é uma realidade presente, mas uma realidade futura. Então nós somos corpo de Cristo aqui e seremos na vida eterna. Ele não diz, né, que Cristo Jesus virá me livrar da ira futura. Não, nos livrar. Cristo não vem buscar você, nem a mim, vem buscar a sua igreja, a noiva. A linguagem é sempre no contexto da comunidade, da coletividade. Então essa realidade que a Bíblia elogia tanto, né, quando ela fala da igreja, ela fala de uma maneira tão bonita que ela diz que é um mistério que estava guardado, né? Deus tinha lá uma coisa preciosa que de repente ele falou, olha, tá vendo? Tá aqui o meu projeto, olha, judeus e gentios estão juntos nessa comunidade que é chamada de corpo de Cristo. Quer dizer, Cristo está presente no mundo através dessa comunidade do seu povo. E isso é uma realidade para ser vivida aqui com tudo que a gente viu, com amor, fé e esperança, uma comunidade de ação do poder do Espírito através dos dons das pessoas, uma comunidade que envolve discipulado, ensino, aprendendo a imitar aquilo que é colocado da parte de Deus para nós, uma comunidade voltada para a missão de anunciar esse evangelho e aguardando o desfecho final da história. Eu, às vezes, tenho vontade de brigar com algumas pessoas, assim, da nossa comunidade da fé, que a gente diz, o sujeito está meio complicado. E, às vezes, eu penso assim, e se eu brigar com ele aqui e ficar vizinho dele lá no céu? Vai ser difícil, né? Se a gente resolver romper com a pessoa, desejar mal, né? E vai que, né? Você, quando subir, vai do lado dele. Então a gente precisa, né? Claro que eu sei que nem todo mundo eu vou conseguir ter um relacionamento perfeito, mas não vale a pena se isolar por causa de líderes, por causa de erros de comunidades, por causa de pessoas, por causa de um coração ferido, por causa de uma situação de machucado, porque essa nunca foi a proposta do ensino de Jesus. Então, que Deus abençoe a nossa vida e a gente aprenda que salvação rima com comunhão, que fraternidade também rima com a verdade. E a gente sintonize a nossa caminhada da melhor maneira possível, que haja em nós essa relação em Cristo, que é uma verdadeira beleza, porque senão só posso dizer que dureza. Pode um cristão viver sem igreja? De jeito nenhum.